a graça e a paz de nosso Deus Todo-Poderoso e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vós. É com muita alegria que estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. E antes de iniciarmos nosso estudo, eu convido a você que, ajoelhado, eleve a Deus uma prece juntamente comigo. Vamos orar? Pai Santo, Pai Eterno, Criador do Universo, louvado e engrandecido seja o Teu nome e o nome de Seu Filho unigênito, nosso Senhor Jesus Cristo. Somos gratos, ó Pai, por mais uma oportunidade de estarmos aqui para estudarmos a Tua Palavra com os nossos telespectadores. Te peço as Tuas bênçãos sobre cada um deles, para que agora possamos compreender este assunto da Tua Palavra que será estudado. Te suplico essas bênçãos, agradecido, em nome e por amor do Seu amado Filho unigênito, nosso Senhor Jesus. Amém. O tema que vamos estudar hoje é o tema 27, que tem como título Eleição Bíblica. Entre parênteses aí, a predestinação, muito conhecida por alguns como a predestinação. Então nós vamos estudar aqui a respeito deste tema. Será que todos foram predestinados ou para a salvação ou para a perdição? Será que cada um já está com o seu destino definido, independente do que qualquer coisa que nós façamos, nosso destino já é esse, já está traçado? Vamos ver o que a palavra de Deus tem a nos dizer a respeito deste assunto. A pergunta de número 1 diz assim: aqui nos admoesta o apóstolo São Pedro. A resposta está em 2 Pedro 1,10, que diz assim: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme vossa vocação e eleição. Então o apóstolo Pedro nos orienta para que nós cada vez mais procuremos fazer firme a nossa vocação e eleição, Nota, este texto revela imediatamente que a salvação, no que respeita a nosso caso individual, depende de nossa própria ação. Somos eleitos para ser salvos, mas cumpre-nos ser diligentes em tornar firme essa eleição. Se o não fizermos, ela não cumpre em nós seus desígnios e estaremos perdidos. Tá certo? Então, de primeiro momento, podemos ver aí que cabe a nós fazer alguma coisa. Precisamos tornar firme a nossa vocação e eleição. Pergunta 2. Que advertência de Cristo ensina a mesma verdade? Então vamos ver aqui alguma advertência que Cristo deu que ensina essa mesma verdade. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3, verso 10. Então aí neste texto vemos que Cristo, ele nos orienta para que nós guardemos o que temos, aquilo que conquistamos, para que ninguém tome nossa coroa. Então isso significa que a nossa salvação pode ser perdida. A nossa coroa de vida eterna pode ser passada para outro. Precisamos ficar atentos. Essa outra nota em nosso estudo diz o seguinte: foram preparadas coroas para cada um dos que forem afinal redimidos. Toda alma é um candidato na corrida para alcançar a vida eterna, e assim uma coroa. Fé em Jesus e perseverança até o fim, eis o que a tornará garantida. Então, como nós vimos aí, precisamos perseverar nessa corrida, para que ninguém tome de nós a coroa que está sendo preparada para nós lá no céu. Pergunta 3. Sob que condição é prometida a coroa da vida? Vamos ver qual é essa condição.
ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Então, é exigido de nós que sejamos fiéis até a morte. Em toda a nossa vida precisamos lutar, ser fiéis, até se mesmo for preciso morrer pela causa de Deus, para que recebamos a vida eterna, a coroa da vida. Pergunta 4. Em quem e desde que tempo fomos nós escolhidos para a santidade e a salvação? Vamos ver o que a palavra de Deus tem a nos dizer. Como também nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Efésios 1:4, primeira parte. Então, de acordo com esse texto, vimos que nós fomos eleitos para a salvação desde a fundação do mundo, desde o início. Agora a pergunta 5 é um complemento da anterior. Qual é o caráter desses escolhidos antes da fundação do mundo? Agora veja o caráter. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Efésios 1:4, última parte. Então precisamos ter um caráter o quê? Santo e irrepreensível. Vamos lutar para ter uma vida íntegra, para que a promessa de salvação se cumpra em nossa vida. Pergunta 6. Para que predestinou Deus aqueles que atingem essa norma de caráter? Será que Deus nos predestinou para vivermos de qualquer forma, descansando no pensamento de que já estamos salvos e não precisamos fazer nada? Vamos ver o que ele diz. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo. Efésios 1, verso 5. Então, ele nos predestinou para sermos filhos de adoção para si mesmo. Pergunta 7. Segundo o que nos chamou Deus? Vamos ver a resposta. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Romanos 8, 28. Então, nós somos chamados segundo o decreto divino, e todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados pelo seu decreto. Deus decretou, que cada um de nós fôssemos salvos, mas o problema é que nem todos aceitam este presente, essa dádiva, não é mesmo? Pergunta 8. Segundo o que fomos predestinados? Vamos ver agora um pouco mais a respeito disso. Havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Efésios 1, verso 11. Então nós somos predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas. Pergunta 9. Quantos deseja Deus que se salvem? Será que Deus deseja que apenas alguns sejam salvos? É importante nós meditarmos nessa pergunta, porque a salvação é algo muito precioso, que custou o sangue do amado Filho de Deus. Será que Ele enviou seu Filho para morrer apenas por alguns? O que podemos aprender a respeito disso nas Escrituras? Vejamos. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, versículo 4. Então, de acordo com essa passagem, ele quer que todos os homens se salvem. Ele não quer que apenas alguns se salvem, mas que todos os homens se salvem. Mas como nós sabemos, nem todos se salvarão. Muitos se perderão. Por quê que muitos se perderão? Porque nem todos vão aceitar, Vamos para a pergunta 10. Sob que condição é oferecida a salvação? Então, qual é a condição? Se ele quer que todos se salvem, mas nem todos vão se salvar, qual é a condição?
para ser salvo. Lá em Atos 16:31 nós lemos: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. O texto ainda complementa dizendo, né, tu e a tua casa. Então, a condição é crer, mas uma crença que opera, uma crença atuante, uma crença que se manifesta através de atitudes, de decisões. Nesse caso aqui, o carcereiro, ele decidiu, ele aceitou a Cristo, ele e toda a sua família, e foram batizados. Vamos ver a pergunta 11 agora. Por quanto tempo deve essa fé ser conservada a fim de trazer a salvação final? Isso aqui é muito importante, essa pergunta, porque muitas vezes as pessoas podem ser levadas a pensar o seguinte: eu já aceitei a Cristo, já fui batizado, agora posso ficar tranquilo que a minha salvação está garantida. Será? Vamos ver aqui a resposta a essa pergunta. Por quanto tempo deve essa fé ser conservada a fim de trazer a salvação final? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. São Mateus 24:13, e ver Tiago 1:12 e Apocalipse 2:10. Vamos ver o que vem dizendo essas outras passagens. Tiago 1:12. Vamos ver o que vem dizendo a passagem de Tiago 1, versículo 12. Diz assim: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então é necessário que nós suportemos as provações. A coroa da vida, ela está prometida, está reservada apenas para aqueles que resistem e vencem. Entenderam? Vamos agora para a passagem seguinte, Apocalipse 2:10. Aqui em Apocalipse 2:10 nós lemos o seguinte: nada temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Isso aqui é uma profecia, né? Do Apocalipse, de um determinado grupo que sofreria uma tribulação durante 10 dias, mas a promessa de Deus foi a seguinte: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É um dos versos mais lindos da Bíblia, né? E isso motivou muitos cristãos a realmente serem fiéis até a morte para receberem a salvação. E o mesmo é exigido de nós, sermos fiéis, não importa as circunstâncias, as dificuldades, precisamos lutar e ser fiéis. Vamos para a próxima pergunta, a pergunta de número 12, que diz o seguinte: que texto é por vezes citado como prova de que Deus age segundo o seu próprio arbítrio em seu trato com os homens? Então vamos aqui ver um texto agora que muitas vezes é citado para dizer, tá vendo? Deus lida com os homens de acordo com a sua vontade, o que Ele quer, independente do que o homem queira. Vamos ver que texto é esse. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Romanos 9:18. Então, de acordo com este texto, muitas pessoas pensam, né, que Deus ele trata com as pessoas ao bel prazer dele, independente do que elas queiram ou não, né? Agora vamos a um complemento aqui para entendermos um pouco melhor. Pergunta 13. Mas que outro texto mostra com quem Deus quer ser misericordioso e com quem faz o contrário? Com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero, com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Salmo 18, versículo 25 e 26.
ver também Isaías 55, verso 9. Vamos ver o que diz Isaías 55, verso 9? Isaías 55, versículo 9. Mas por aqui nós já vimos que Deus, Ele trata as pessoas de acordo com o que elas mesmas são. Com o benigno, Ele é benigno. Com o sincero, Ele é sincero. Com o puro, Ele é puro. Vamos ver agora Isaías 55, verso 7, que diz assim: Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então vimos aqui que Deus, Ele quer salvar, Ele quer perdoar, Ele quer transformar. Mas o convite é feito para que o homem tome a sua decisão e aceite, não é mesmo? Temos uma nota aí que diz o seguinte: Deus quer que os homens se salvem e Ele predestinou os caracteres que habilitarão os homens a se salvar, mas não força ninguém a receber a Cristo, possuir esse caráter e ser salvo. Essa é uma questão de escolha individual. Por suas poderosas obras e juízos no Egito, Deus endureceu o coração de Faraó. Êxodo 7, 3, 13 e 22. Mas as mesmas manifestações abrandaram o coração de outros. A diferença estava nos corações e na maneira por que eram recebidos a mensagem e os atos de Deus, não no próprio Deus. O mesmo sol que derrete a cera endurece o barro. Êxodo 8,32 diz que Faraó endureceu o próprio coração. Então, como vimos aí, Deus, Ele trata cada um com benignidade, com amor, com paciência, e Ele chama o pecador a que se arrependa. Cabe a nós aceitarmos, né? A decisão é nossa. Pergunta 14. Que da parte do homem é essencial para a salvação? Vejamos então o que é essencial. Escolhei hoje a quem servais. Josué 24, 15. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus. São João 7, 17. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Atos 16, 31. E quem quiser, tome de graça da água da vida, Apocalipse 22, 17. Então, como vimos aí em todos esses textos, a decisão humana tem um papel importantíssimo nesse processo. Isso precisa ficar bem claro para que não confundamos o que Deus propõe ao homem, né, e o que Deus realiza. Temos aí uma nota que diz assim: certa vez um homem desejava unir-se a uma igreja, mas disse que não o podia fazer devido à crença que essa igreja tinha quanto à eleição. O ministro a quem o mandaram em busca de esclarecimento não conseguiu tornar claro o assunto, e um velho negro, membro leigo, veio em auxílio e disse: irmão, isto é na verdade a coisa mais fácil na igreja. Ora, veja, é assim. A votação está sempre em andamento. Deus está votando em nosso favor. O diabo está votando contra nós. Do lado em que pusermos nosso voto, esse ganhará a eleição. Comentando esse incidente, diz o pastor Wilbur Chapman, o famoso evangelista: tenho estudado alguma teologia e fui graduado num seminário teológico, mas nunca ouvi explicação tão boa quanto esta. Fantástico, né? Então a nossa decisão é que decide, é que realmente define algo. Deus quer nos salvar, o diabo quer nos levar à perdição. E a nossa decisão, então, definirá tudo. Não é mesmo? Penúltima pergunta, pergunta 15. Em que fato se pode regozijar qualquer crente? Lá em Lucas 10, 20, lemos o seguinte: alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Então este é o maior motivo de alegria, né?
quando os discípulos voltaram ali da missão que Cristo havia confiado a eles, dizendo: até os demônios se nos submeteram pela tua palavra, pelo teu nome. E Jesus ele disse, né? Não vos alegrais por isso, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. E a última pergunta de nosso estudo, a pergunta 16, diz assim: que nomes hão de ser conservados no livro da vida? Vamos ver que nomes, né? Ao que vencer, de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Apocalipse 3, versículo 5. Então, meus amados, a promessa de Deus para nós é que se nós vencermos, nós receberemos a salvação e não teremos nosso nome riscado do livro da vida, mas nós viveremos eternamente ao lado de Deus, dos santos anjos, de Cristo e dos salvos de todas as eras, de todas as épocas. Não quer você fazer parte desse povo? Decida, aceita, abandone seus erros, seus pecados, aceita Jesus, se converta para que tenhas direito à árvore da vida. Que Deus os abençoe e até o nosso próximo estudo, se assim Deus nos permitir. Tchau.